A paz do Senhor, queridos professores. O nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PECTIM, programa em parceria com a nossa Escola Bíblica Dominical, voltada para você, professores de adolescentes e pré-adolescentes. Que bom estar na sua companhia. E vamos hoje dar início ao estudo de número 9. Então, vamos começar. E o tema de hoje, professor, é Aí vem o pastor, tá? O nosso versículo-chave, ele nos diz assim: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. A nossa verdade prática. Jesus é o verdadeiro pastor que cuida, guia e dá a vida por suas ovelhas. Nele encontramos direção, paz e segurança. O estudo que você vai estar durante a semana meditando, lendo e orando é o capítulo 34 do nosso livro de estudo, que é o livro de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 27. Professor, os objetivos da lição de hoje é mostrar que Deus reprova líderes egoístas e infiéis. Olha aí no slide os objetivos, mostrar que Deus ele reprova líderes egoístas e infiéis, apresentar Jesus como o verdadeiro pastor prometido e também ensinar que seguir o bom pastor é viver sob seu cuidado e direção. Também trouxemos aqui o Fique a Dica da Lição, que sugere aquela habitual pergunta antes de você introduzir a lição. A pergunta que você pode fazer à sua turma para justamente já ser o quebra-gelo. Você já confiou em alguém que prometeu cuidar de você, mas te deixou na mão? É uma pergunta, né? E você vai esperar as respostas dos seus alunos e depois você vai falar para eles aqui. Foi isso que aconteceu em Israel. Os líderes falharam, mas Deus prometeu: eu mesmo serei o pastor das minhas ovelhas. E essa promessa se cumpriu em Jesus, o bom pastor. Então, esse aqui é o Fique a Dica, mas também temos aqui uma dinâmica com o tema Cuidado com as vozes, tá? Então, nesse momento, vamos estar aplicando aqui a dinâmica da lição de número 9. Cuidado com as vozes. E o que você vai precisar, professor, para essa dinâmica? Você irá precisar aqui de 2 voluntários, ou 2 alunos, ou 2 voluntários da célula, né? Você vai precisar também de 2 cadeiras e também de 2 papéis A4. Um vai ter uma imagem e o outro vai estar em branco. No caso, 2 voluntários. Cada no caso voluntário, vai estar representando o pastor. E o outro voluntário ou outro aluno vai estar representando a ovelha. E você, que vai estar sendo o condutor, o professor, o líder da célula, você vai orientar justamente o pastor e a ovelha. Aí o que acontece? As cadeiras, elas vão estar de costa uma para outra, onde também tanto o pastor quanto a ovelha vão sentar de costa. E você, orientador, vai estar dando essa imagem aqui para o pastor. Observe que nessa imagem aqui tem um pastor, temos aqui ovelhas na direita e ovelhas na esquerda, temos aqui graminhas e nuvens. E esta folha em branco aqui, e a caneta, pode ser um piloto ou um lápis, você vai estar dando para a ovelha. E você vai dar essa missão tanto para o pastor quanto para a ovelha. Você vai dizer para o pastor que a missão dele é orientar a ovelha a desenhar todas as características que está aqui nesta imagem. Pastor, cajado, ovelhas, graminhas e nuvem. E a missão da ovelha é justamente seguir as
coordenadas e orientações do pastor. O que o pastor pedir para ele desenhar de acordo com essa imagem aqui, a ovelha vai desenhar. Aqui também é interessante você frisar também para o aluno lá, que vai representar a ovelha, é que não precisa ser um desenho lindo, bonito, extraordinário. Se ele tiver que fazer apenas o pastor lá, só a bola e os traços assim do corpo, das pernas e dos braços, já só para representar, tá bom? Então, quando você distribuir as folhas para ambos, você vai falar que começou. Então, o pastor vai começar a falar para a ovelha: ovelha, eu quero que você desenhe um pastor. E a ovelha vai desenhar. Desenhe no centro da folha um pastor. Depois que ele fala que ele desenhou, você vai falar assim: olha, desenhe mais 3 ovelhas do lado direito do pastor. Depois que ela desenhar, peça para ele desenhar mais 3 ovelhas do lado esquerdo. Desenhe um cajado na mão do pastor. E lá a ovelha vai estar desenhando. Desenhe também graminhas aí abaixo do pastor e das ovelhas. Ele vai desenhar. Também desenhe nuvens no céu, em cima do cenário lá. Em seguida, você que é o professor, ou você que é o líder de célula, você vai se envolver nessa hora aí, porque já vai estar terminando as orientações que o pastor está dando para a ovelha. Mas nessa hora, você que é o orientador da célula, ou o professor, você também vai dar um pitaco na hora lá. Você vai pedir para a ovelha desenhar. Não, coloque também aí mais uma árvore na direita ou na esquerda. Desenhe mais uma árvore. Também desenhe aí algumas flores na graminha. Aí você vai ver se a ovelha, mas não fale nada, seguiu também as suas orientações. Depois que ela falar que ela concluiu ali, aí vai parar, aí você vai pegar tanto a imagem que estava na mão do pastor e a imagem que a ovelha desenhou. Depois você vai fazer a comparação das 2 imagens, para saber se a ovelha seguiu à risca as orientações do pastor. Então, quando você for comparar as imagens, você vai observar que tem lá, para saber se a ovelha ela também ouviu a sua voz de professor, de orientador, né? Aí, se você for ver na imagem que ele desenhou, tiver lá as árvores ou as flores, você vai falar: olha, epa, mas aqui não tem árvore e também não tem nem flores. Por que você desenhou aqui no seu? Aí ele pode falar: não, eu desenhei porque você mandou. Aí você vai falar para ele: mas eu não sou o seu pastor. E a missão era você ouvir as orientações do seu pastor. E eu não sou. Aí você vai justamente entrar aqui na aplicação. A ovelha tem que ouvir apenas a voz do seu pastor. Até porque, pela convivência, uma das qualidades da ovelha é conhecer a voz do seu pastor. Então, aqui, observa-se que ele não ouviu totalmente a voz do seu pastor. Então, isso aqui é um alerta da dinâmica o perigo de ouvir ensinamentos, ouvir vozes estranhas que não estão na palavra de Deus. Então, aí você vai justamente entrar na lição de hoje, que vai falar justamente da questão do bom pastor e o contrário que estava acontecendo lá no contexto de Ezequiel sobre, como está aqui nos objetivos, os líderes egoístas e infiéis, ou seja, pastores que eram egoístas e infiéis. Então, seja um contraste do bom pastor para os pastores infiéis. Então, essa aqui também é a dinâmica que você vai poder estar desenvolvendo com os seus alunos, tá bom? Então, essa é uma dica também. Então, as nossas lições, elas sempre vão ter 3 tópicos, tá? O tópico 1 vai falar sobre pastores fakes expostos, que é que vai do versículo 1 ao versículo 10. O tópico 2 é o Senhor puxa a responsa, ou seja, responsabilidade, né? Que vai do versículo 11 ao versículo 16, do capítulo 34. E o tópico 3, esse pastor é Jesus, que vai do versículo 25
ao versículo 31, tá? E a nossa introdução, ela nos diz assim, professor. Em Ezequiel 34, o Senhor dá um puxão de orelha nos pastores de Israel. Os líderes que deveriam cuidar do povo, mas só pensavam em si mesmos. Como eles vacilaram feio, o próprio Deus disse que iria cuidar das suas ovelhas. E sabe o que é mais incrível, professor? Jesus é o cumprimento dessa promessa lá em João, capítulo 10, versículo 11. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, essa aqui é a nossa introdução. Nós já vamos para o tópico 1 da lição, que você vai estar já acompanhando aí nos slides as imagens, tá? Aproveitando também para dizer para você que se você quiser ter acesso a esses slides, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que vai ficar sempre o meu contato de WhatsApp na descrição do vídeo abaixo. É só você ir lá procurar, entrar em contato, que eu disponibilizo para você tanto os slides quanto a dinâmica quando tiver em PDF para você, tá? Então, é só nos acompanhar que vai ser bênção. Tópico 1. Pastores fakes expostos. O ponto 1 desse tópico fala sobre egoístas. O nosso versículo, ele diz assim, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Então, olha aí a situação lá, né? Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Eles deviam estar apacentando as ovelhas, mas eles estavam apacentando a si mesmos, né? Não apacentarão os pastores as ovelhas? Olha aí a pergunta. Não é, no caso, a função dos pastores apacentar as ovelhas, mas não, eles estavam apacentando a si mesmo. Então, na Bíblia, acompanhando o slide, na Bíblia, pastor não era só quem cuidava de ovelhas, também era um sinal de liderança, ou seja, guiava as ovelhas. E também nos nossos dias, aplicando para os nossos dias, os líderes também guiam o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, pastor era sinônimo de quê? De líderes espirituais que deviam o quê? Cuidar, proteger e ensinar, como está aqui, né, no contexto. Assim como um pastor faz com o rebanho. Hoje é igual. Chamamos nossos líderes espirituais de pastores porque eles têm a missão de alimentar com a palavra, como está aí no slide, de orientar com amor e de proteger o rebanho de Deus com as suas orações, tá? Mas é uma função séria. As ovelhas não são dos líderes espirituais, as ovelhas são de Deus. Você observa isso lá na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e o 3. Né? Observe aí que quando ele fala de ovelhas, ele está usando um termo simbólico. Essas ovelhas representam o povo de Deus, tá? Então, as ovelhas não são dos líderes, essas ovelhas pertencem a Deus. Então, Deus confiou aos pastores o cuidado do povo, mas eles pensaram que mandavam sozinhos. Só que o rebanho era de Deus e não dos pastores. E quando o pastor some, o dono, ele cobra. Então, observe aqui que aqui está falando de líderes que são espirituais, mas esqueceram disso e se tornaram líderes egoístas. Estavam apacentando a si mesmo e não estavam realmente cuidando do rebanho. Eles tinham a missão de cuidar, proteger e ensinar, mas não estavam fazendo isso. Tinham a missão de alimentar com a palavra, orientar com amor e proteger em oração, mas também não estavam fazendo isso. Né? Então Deus fala aqui, quando um pastor ele não assume a sua função, uma hora Deus ele cobra isso. Tá? Então esse é o ponto 1 do tópico 1. Vamos para o ponto 2 desse tópico ainda. Fala sobre aqui abusadores. Diz assim o versículo:
comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então, observe aí no slide que o profeta Ezequiel ele vem com uma acusação forte sobre os pastores de Israel, né? Ou seja, o que estava acontecendo? Esses pastores de Israel se aproveitavam das ovelhas, exploravam sua gordura, não as alimentavam e não eram protegidas, tá? Então, o Senhor ficou indignado. Como está aqui no slide, o Senhor ficou indignado. A liderança era para cuidar e refletir o amor de Deus e não para esquema de autopromoção. Já até falou sobre essa questão de autopromoção na aula passada também, né? Em vez de glorificar a Deus, eles queriam glorificar a si mesmo, tá? Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Então, Deus, ele dá um basta, ele diz assim, olha, chega, eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. Ainda fala assim, atenção, né? Esse alerta ainda vale nos dias de hoje. Não foi importante só nos dias de Ezequiel. Continua sendo um alerta nos dias de hoje para os líderes espirituais de hoje. Quando fala em líderes espirituais, falando de pastores, pregadores, de líderes de célula, de professores, de um modo geral. É um alerta que tem que ter. Se você tem uma função de guiar um grupo, se você for chamado por Deus, você tem que ter cuidado. Então, esse alerta, ele vale também para os dias de hoje, né? Então, fala aqui, olha, atenção. Quando líderes buscam fama, dinheiro ou status, Deus ele está vendo tudo. E uma hora, ele cobra. Então, vamos ter cuidado com a autopromoção, né? Com o status, com fama de querer aparecer e, às vezes, deixa a desejar com os liderados, tá? Então, é um alerta aqui de pastores, de líderes espirituais que eram abusadores. O ponto 3 ainda do tópico 1 fala assim, sabotadores. O nosso versículo diz assim, assim se espalharam por não haver pastor. Olha aí, assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Olha aí, mais um alerta aqui de líderes espirituais que se tornaram sabotadores. Aqui Deus ele mostra o que esperava dos líderes. O que ele esperava dos líderes aí? Observe que tem duas cenas aqui. Ele esperava que esses líderes eles cuidassem das feridas das ovelhas, que eles curassem elas quando estivessem doentes, fortalecessem as fracas e também buscar a que se perdeu. Mas o que foi que Deus viu? Deus viu o contrário. Ele viu esses líderes dominando com dureza, deixando as ovelhas se espalhar e elas ficavam sem direção. Então, por conta desse descuido, dessas sabotagens desses pastores, houve uma sentença. E qual foi a sentença? O exílio, que é justamente o contexto que Ezequiel está vivendo lá na Babilônia. Não só Ezequiel, mas todo o povo da nação de Israel, né? Então, o alerta do profeta não serviu apenas no passado, ele continua sendo um alerta nos dias de hoje, tá? Então, Jesus, o bom pastor, é o exemplo perfeito. Ele dá a vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. Então, esse foi o nosso tópico 1, que já finalizou. Agora, vamos para o tópico 2, que diz assim, o Senhor puxa a responsa, ou seja, o Senhor chama cada um para a sua responsabilidade. Então, acompanhe aí no slide, versículo 11, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, Deus disse, eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. Então, essa frase, minhas ovelhas, Ezequiel ele enfatiza 15 vezes quando o Senhor ele usa essa expressão, minhas ovelhas, ou seja, as ovelhas não pertencem aos líderes religiosos,
As ovelhas pertencem a Deus. Então, o que é que Deus promete nesse contexto aí? Ele promete o quê? Buscar, ele promete curar, alimentar e fortalecer, né? É o que ele promete. Enquanto os falsos pastores exploram, olha aí, aqui você vai ver aqui duas situações: falso pastor e verdadeiro pastor. Enquanto os falsos eles estavam explorando o Senhor, o verdadeiro pastor, ele quer justamente buscar, curar, alimentar e fortalecer. Então, o que é que vem para nós, para você refletir com os seus alunos? Aqui, como você pode acompanhar no slide, que hoje, em muitas denominações que muitos participam, que muitas vezes a religião em si, ela pode até decepcionar esse membro. Você pode se decepcionar com com seu líder de célula, com seu pastor, com seu professor, mas entenda uma coisa: Deus, ele não larga ninguém. Ele continua cuidando pessoalmente de quem é dele. Ele é o único que não nos decepciona. Então, fica essa dica também para você desse ponto 1 do tópico 2. Agora, vamos para o ponto 2, hora de separar. Olha o nosso versículo que diz assim: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que a julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então, observe aqui esse versículo, professor. Deus aqui cita, o profeta aqui cita 3 animais: ovelhas, carneiros e bodes. Então, agora Deus fala direto com as ovelhas. Agora ele não está falando aqui com os pastores, com os líderes religiosos. Ele está falando agora com as ovelhas, ou seja, o povo de Deus, o povo de Israel. Agora Deus fala direto com as ovelhas, dizendo assim, olha, que vai julgar entre ovelhas, carneiros e bodes. Ele quer dizer aqui que aqui ele mostra que até dentro do rebanho tem o quê? Tem injustiça. Ovelhas que estragavam o pasto e água que serviriam às demais ovelhas também, atrapalhando as mais fracas. Então, o que isso quer dizer? Que Deus, ele não curte isso. Deus não se agrada disso. Então, ele promete defender as ovelhas e curar as feridas, né? O que Deus, ele quer de nós? Ele quer que nós venhamos aprender, né, a saber que nós não somos melhores do que os outros, nós somos todos iguais diante de Deus, que nós precisamos ter amor para com os outros e também seguir a justiça uns com os outros. Então, é isso que Deus, ele também quer de cada um de nós. No reino de Deus não tem espaço para egoísmo ou favoritismo. Eu não posso me julgar uma ovelha que seja melhor do que... Não. Nós estamos no mesmo rebanho, no rebanho de Deus, e precisamos ajudar uns aos outros. Eu não posso querer aqui prejudicar as outras ovelhas. E isso estava acontecendo lá no meio do povo de Israel. Essa injustiça, essa falta de amor e em vez de eles se tratarem com igualdade, estavam se achando superior ao outro. E Deus fala que não pode ser assim, né? Não pode ser desse jeito. Então Deus, ele não curte isso, tá? Então isso precisa ser tirado do meio do povo, tá bom? Então esse foi o ponto 2 do tópico 2. Vamos para o ponto 3. O pastor servo chegará. O nosso versículo diz assim: suscitarei para eles um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Então, observe aqui no slide que você está acompanhando aí no vídeo, professor. Então, olha aí, do início do capítulo até o versículo 23, desse capítulo 34 de Ezequiel, Deus, ele dá um plot twist. Esse termo plot twist é uma palavra inglesa. E ela tem aqui um significado que eu fui pesquisar.
diz assim, ó, simplificando essa frase aí, ela diz assim, olha, virada brusca no rumo do enredo. Ou seja, uma hora é um contexto, mas de repente essa história dá uma guinada no rumo da história que estava se seguindo. Então, praticamente era isso que Deus estava falando, explicando aqui sobre esse plot twist. Né? É uma palavra nova para mim, então é um pouquinho difícil de expressar. Então, é que ele fala aqui, vou colocar sobre elas um só pastor. Aí ele usa o termo, um só pastor, ele fala assim, olha, meu servo Davi. Aí aqui vem uma interrogação que você pode, nessa hora, estar refletindo com seus alunos, né? Observe que o cenário de Ezequiel é depois. A história de Davi já passou, já aconteceu, já passaram anos, tempos, né? Aí vem a pergunta, por que Deus está falando que vai ser Davi que vai ser o pastor, que vai governar ali, que vai conduzir, se o rei Davi já tinha morrido? Aí espere os alunos falarem alguma coisa, aí você vai depois aplicar, falando aqui, olha, que não era precisamente o rei Davi, que esse pastor que iria, né, que ele iria colocar sobre as ovelhas agora para conduzir elas, estaria falando da descendência de Davi. Então, não era o próprio rei Davi, porque ele já tinha realmente morrido. Então, era da descendência de Davi que surgiria um pastor que iria apacentar. E justamente esse pastor se refere ao Messias, ao nosso Senhor Jesus, o descendente de Davi, como você pode acompanhar lá em Isaías capítulo 11, Jeremias capítulo 23 e Mateus 1, 6, que vai dar mais base para esse contexto aqui, tá? Então, observe aqui que o pastor aqui, ó, esse pastor ele é diferente. Ou seja, esse pastor da descendência de Davi, ele é um pastor diferente. Ele não vem para brilhar no palco. Ele não vem para querer se destacar, para querer se achar um melhor líder. Não é isso. E muitas vezes, hoje, acontece muito isso, né? Ele não vem para querer brilhar no palco. Ele vem para cuidar e servir de verdade. Ou seja, cuidar e servir. Ele não vai querer ser servido. Ele vai querer servir as suas ovelhas. Por isso, um pastor diferente, tá? Então, aqui, enquanto os líderes da época buscavam status, então você vê aqui, olha, status versus aí, então Deus prometeu alguém que lideraria com o quê? Então, esse líder que era o Messias, ele viria para, olha aí, para liderar com amor, justiça e humildade. Amor, justiça e humildade. Ou seja, era um líder diferente, não veio para brilhar, não veio para querer palco, não, ele veio para servir as suas ovelhas com amor, justiça e humildade. Então, esse foi o ponto 3 do tópico 2. Agora, vamos para o tópico 3. Esse pastor é Jesus. O ponto 1. E faremos as pazes. O versículo de base diz assim, ó, farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques. Então, acompanhe também aí, professor, que esse capítulo aí de Ezequiel, ele se conecta. Então, observe aí que tem 2 pergaminhos aí, são livros, um é de Ezequiel e o outro é de João. Então, esse capítulo aí de Ezequiel, ele vai se conectar com o Evangelho de João, capítulo 10, que lá fala sobre o bom pastor, né? Lá Jesus declara que ele é eu sou o bom pastor, e essa promessa de Deus, né, é de levantar um pastor da linhagem de Davi, ou seja, Jesus, né? Então, quando esse pastor governar, ele vai trazer a paz completa, né? Trazer uma paz com uma nova aliança. E essa aliança não seriam alianças políticas, mas seria uma aliança de restauração. Olha aí, restauração do pecado daquele povo, né?
eles tinham quebrado uma aliança, então essa aliança seria restaurada, tá? Então, isso está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Então, em Cristo já dá para viver um gostinho do reino de quê? Reino de paz, propósito e presença de Deus. Então, esse foi o ponto 1 do tópico 3. Vamos para o ponto 2. Não faltará presença. O nosso versículo base diz assim: saberão, porém, que eu, Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tá? Então, aqui nesse ponto, professor, Jesus ele é o cumprimento total da profecia de Ezequiel. Tá? Por quê? Ele é o pastor que busca quem se perdeu, cuida de quem está ferido e ele dá a vida por elas. Essas características são as características do nosso Jesus, que é o bom pastor. Então, enquanto os líderes de Israel exploravam o povo, como você pode observar aí no slide, esse nosso bom pastor, que é Jesus, ele se entregou por amor, ele é o pastor que não só alimenta, ele guia até o Pai e também garante a vida eterna. Você acompanha em Marcos capítulo 10, versículo 45 e João 10, 28. Então, o que também que nós observamos aqui, professor? Tá? Em Lucas capítulo 15, quando conta a parábola da ovelha perdida, ele mostra exatamente isso. Olha aí, que Deus não desiste de nós. Jesus, ele é o pastor perfeito. Observe aí que a ovelha ela pode até sair lá do aprisco por descuido, mas aí fala que ele não desiste. Ele vai atrás daquela ovelha, vai atrás daquela pessoa que muitas vezes está triste, está machucada porque alguém a machucou com palavras, mas ele não desiste. Ele cria situações, protege, até conduzir novamente aquela ovelha ao seu rebanho, ao reino de Deus, tá? Então, Jesus ele é o pastor perfeito, ele é justo, amoroso e presente para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Então, esse foi o ponto 2 do tópico 3. Vamos para o nosso último ponto do tópico 3. Nosso pastor é o Senhor. Olha como diz o versículo. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então, aqui nesse ponto, Ezequiel 34 termina com Deus dizendo: vocês são minhas ovelhas e eu sou o seu Deus. Olha aí, Deus afirmando que ele é, olha aí, que nós somos ovelhas dele. Nós somos povo dele. E ele fala, olha, e eu sou o Deus de vocês. Então, quem manda, quem cuida é o Senhor Deus. Então, no Novo Testamento também, já falamos bastante do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, ele lembra lá no capítulo 2 e versículo 25 da sua primeira epístola, que em Jesus temos essa nova identidade. Olha, antes vocês estavam perdidos como ovelhas, mas com Jesus agora voltaram para o pasto e guardião. Ou seja, quem é o nosso guardião? É o Senhor Jesus, é o guardião das nossas almas. Ele cuida das nossas feridas, da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Ele guarda, ele protege de todos os males, né? Então, a nossa identidade em Jesus é: somos ovelha dele, vivendo debaixo do seu cuidado. Então, ser ovelha do bom pastor. O que é ser ovelha do bom pastor? O que é eu como pertencendo ao nosso bom pastor, Senhor Jesus? É depender dele e é confiar nele, como nos diz João, capítulo 10, versículo 27. Nós dependemos e confiamos, ou seja, nós ouvimos a voz do pastor. Quando ele chama, nós vamos até ele, né? Então, nós confiamos, nós dependemos dele, porque ele nos conduz a pastos verdejantes,
nos conduz a águas tranquilas e nos leva a lugares seguros, tá? Então, o que nós aprendemos também aqui, ser ovelha do bom pastor é depender e confiar em Cristo, e mais ainda, é também aprender a cuidar dos outros, como ele cuida da gente. Então, aqui ele enfatiza mais essa parte aí, que nós precisamos cuidar também uns dos outros, ovelhas com ovelhas, não só também os líderes, mas também ovelhas e ovelhas, tá? Então, o Mandando a Real, professor, nos diz assim: em meio ao caos, incertezas e inseguranças do mundo, confiemos em Cristo. Ele é o pastor que nos conhece, nos cura, nos guia e nos salva eternamente. Jesus, ele é o meu, o seu, o nosso pastor. Então, você finaliza explicando mais enfaticamente sobre o seu aluno ouvir a voz do seu pastor, que é Deus. E ele ter um cuidado de ouvir vozes estranhas que vêm com ensinamentos que não estão respaldados na palavra de Deus. Então, é um alerta, tá? Então, vamos para o Responde Aí. Primeira pergunta, professor, que você pode estar também trabalhando o conhecimento, né, dos alunos para saber se eles aprenderam alguma coisa da lição, né? Primeira pergunta: o que os pastores de Israel fizeram de errado? Essa é a primeira pergunta. A segunda: quem é o pastor prometido por Deus em Ezequiel 34, 23? Quem é esse pastor? Creio que você já sabe, né? Pergunta número 3: o que significa ser ovelha do bom pastor? Então, depois de respondidas e tirada todas as dúvidas em classe, você finaliza orando com os seus alunos e agradecendo pela vida de cada um deles. Então, você finaliza, agradece, e também eu finalizo aqui com vocês, e também agradeço a sua companhia, e também aproveito logo, também mais uma vez, lembrando você que participa do canal, puder estar compartilhando o vídeo, curtindo aí, porque é importante você não só ver o vídeo, mas também curtir, se puder nos ajudar fazendo comentário, tirando dúvidas, isso ajuda muito no nosso canal, para que o YouTube ele indique como um conteúdo importante também para outros professores que muitas vezes vão pesquisar e estão à procura de conteúdo como esse, e eu peço essa colaboração da sua parte, tá bom, professor? Então, que Deus ele possa lhe abençoar e dar uma aula abençoada na direção do Espírito Santo de Deus. E fique na paz de Cristo. Tchau, tchau. Até a próxima.